Olá! Está começando mais um Café Cultural e eu já adianto para vocês que esse programa é muito especial. Aliás, todos os programas desse mês vão ser especiais e eu vou contar por quê. Nesse mês de novembro, a gente comemora, no dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra. Mas, prof, por que a gente comemora a consciência negra? Vou explicar. Dia 20 de novembro é o dia em que relembramos a morte de Zumbi dos Palmares, que é esse que está aparecendo aqui. O Zumbi dos Palmares era um líder do Quilombo de Palmares. Quilombo era um espaço de resistência contra a escravidão, onde as pessoas que foram escravizadas fugiam lá das fazendas e se recolhiam, criavam uma comunidade autossustentável para resistir contra a escravidão. O nosso país teve um capítulo muito triste da sua história, que é justamente a escravidão. Foi um período muito grave de violação dos direitos humanos. E nós não podemos permitir que essa história se repita. E eu vou contar uma coisa para vocês. Lá em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, infelizmente, essa história não acabou. Nós temos até hoje consequências desse período. Preconceito racial, desigualdade social, violência contra pessoas negras, enfim, muita coisa. E o dia 20 de novembro é um dia em que a gente reflete sobre isso e busca fazer melhor para que o Brasil seja um país com igualdade, né? É muito difícil fazer isso, mas não é impossível. Eu acredito que todos nós podemos fazer a nossa parte. Agora, né, que eu fiz todo esse resumo, eu vou contar uma lenda africana para vocês, chamada A Lenda do Tambor Africano. E depois eu vou ensinar vocês a confeccionar um tambor, né, para a gente relembrar essa história. Então, fica ligadinho, limpa os ouvidos, presta bastante atenção, porque a história vai começar. Era uma vez, num grande baobá, vivia uma família de macacos do nariz branco. Eles ficavam todas as noites observando a lua lá no céu. Era tão brilhante, tão iluminada. Foi então que eles tiveram a ideia de trazer a lua para a Terra. Eles pensaram e tiveram uma ideia. Decidiram subir um em cima do outro até alcançar a lua. Eles conseguiram chegar lá no alto e um dos macaquinhos conseguiu tocar na lua. Só que os outros macaquinhos não aguentaram o peso e caíram. Menos um, aquele que encostou na lua. A lua achou aquela situação muito engraçada e resolveu acolher aquele macaquinho que ficou. Ela achou ele tão legal que presenteou ele com um tambor. Eles ficaram lá muito alegres, muito felizes, o macaquinho e a lua, uma grande amizade. Só que com o tempo, o macaquinho foi ficando com saudade da família dele, com saudade dos outros macaquinhos, das árvores, das frutas. E ele resolveu pedir para a lua para que ela o ajudasse a voltar para casa. A lua ficou pensativa. Você quer voltar para casa? Não está feliz aqui? Estou, disse o macaquinho, mas é que eu sinto muita falta da minha casa e dos meus amigos. A lua então ficou com muita pena do macaquinho e resolveu ajudá-lo. Então, ela o presenteou com o tambor
e disse: "Vou amarrar você com uma corda. Não toque o tambor até tocar os pés no chão. Quando você chegar lá embaixo, você toca o tambor para que eu ouça você, e aí eu vou cortar a corda." O macaquinho concordou e disse: "Sim, senhora, dona Lua, não irei tocar no tambor." Então a Lua fez o combinado e foi descendo o macaquinho pela corda. Só que ele foi ficando tão curioso, que resolveu tocar o tambor bem baixinho para que a Lua não ouvisse. Nossa, que legal esse tambor! Muito legal! O macaquinho foi ficando tão empolgado, mas tão empolgado, que ele foi tocando cada vez mais alto. E a Lua escutou. O tambor! O macaquinho já deve ter chegado. E então ela cortou a corda. Ah! Bum! O macaquinho caiu no chão, numa aldeia. E uma menininha que observava a Lua se assustou com aquele macaquinho e tentou ajudá-la. O macaquinho então disse: "Isto é um tambor. Ajude que ele chegue em todas as pessoas desse país." A menina então correu para anunciar a novidade, e o som do tambor ecoou por toda a África. E todos os lugares criaram os seus tambores, se espalhando por todo o continente. E essa foi a história de hoje do nosso Café Cultural. E agora eu vou ensinar vocês a confeccionarem este tambor aqui. Vamos lá, vamos aprender!